noite, queridos, a graça e a paz. Sejam muito bem-vindos ao nosso culto de quinta-feira. Esse culto que será sobrenatural, será um culto extraordinário. Amém, queridos? Gere expectativa nesse momento. Se desconecte de tudo que te distrai nesse momento. Vamos louvar ao Senhor, vamos celebrar ao Senhor nesse momento. Nós estamos num mês muito especial, o mês da Páscoa, onde nós lembramos do sacrifício de Jesus. O mês que nós lembramos onde o dia que o Cordeiro foi morto, se sacrificou por nós. Pai, nós te louvamos, Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos, Senhor, nós te damos graças por o Senhor ter enviado Jesus no nosso lugar. O Senhor tem entregado Jesus para morrer por nós, o sacrifício perfeito. Oh, Pai, nós te louvamos, seja engrandecido, Pai, seja engrandecido, Senhor. O sacrifício vivo se entregou por mim, com armas de amor ele lutou até o fim. Vestido de silêncio, semblante era de dor, a todos que o feriu lá no Calvário perdoou. Subiu naquela cruz, sem nada reclamar, Cordeiro imaculado que sofreu por me amar. E a minha vida foi lavada pelo sangue de Jesus. A minha história dividiu antes e depois pelo sangue de Jesus. Diga, eu fui salvo pelo sangue, eu fui salvo pelo sangue. Eu fui curado pelo sangue. Eu fui comprado pelo sangue. Diga, eu fui liberto pelo sangue. O sangue de Jesus que me leva até o céu. O sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, o suportou a cruz, a preço de sangue, por amor, o precioso sangue de Jesus. Esse sangue é precioso. Vamos dizer, o sacrifício vivo. O sacrifício vivo se entregou por mim, com armas de amor ele lutou até o fim. Vestido de silêncio, semblante era de dor, e a todos que o feriu lá no Calvário perdoou. Subiu naquela cruz, sem nada reclamar, Cordeiro imaculado que sofreu por me amar. E a minha vida foi lavada pelo sangue de Jesus. Minha história dividiu, ele dividiu antes e depois, pelo sangue, pelo sangue de Jesus.
Eu fui curado pelo sangue. Diga, eu fui liberto. Eu fui liberto pelo sangue. Eu fui comprado pelo sangue. O sangue de Jesus que me leva até o céu. O sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz a preço de sangue, por amor. O precioso sangue de Jesus, fui salvo pelo sangue. Você pode dizer isso, queridos? Eu fui curado pelo sangue. Diga, eu fui liberto pelo sangue de Jesus. Eu fui comprado por esse sangue, o sangue de Jesus que me leva até o céu. O sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz a preço de sangue, por amor. O precioso sangue de Jesus. Precioso sangue. Diga, eu fui salvo pelo sangue. Fui curado pelo sangue. Eu fui liberto pelo sangue. Eu fui comprado pelo sangue, o sangue de Jesus que me leva até o céu. O sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz a preço de sangue, por amor. O precioso sangue de Jesus. Nós te agradecemos, Jesus, por ter derramado o seu sangue naquela cruz, para nos salvar, nos libertar, nos sarar. Nós somos gratos, Senhor, nós somos gratos pelo seu sangue. Nós somos gratos, aleluia, nós somos gratos, Senhor. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, Senhor. Fique conectado, querido, não se distraia com nada, fique com a palavra nesse momento, em nome de Jesus. Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui em mais uma noite, uma super quinta online, onde nós vamos falar da palavra de Deus, abençoá-los com a poderosa palavra de Deus. Tivemos um momento de louvor abençoado, e essa noite é uma noite especial. Mas antes de entrarmos na palavra, para a ministração, nós vamos falar sobre os dízimos e as ofertas, tá bom? Há um texto na palavra de Deus, em Atos, no capítulo 20, o versículo 35, onde Paulo diz: em tudo vos dei o exemplo de que deveis trabalhar assim, a fim de socorrerdes os doentes, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus: dar é mais bem-aventurado que receber. Então, esse é um princípio aplicado na igreja, um princípio que serve para nós cristãos, porque foi nos ensinado pelo próprio Senhor, quando entregou a sua vida para resgatar as nossas vidas. Estamos no mês da chamada Semana Santa, Semana da Páscoa, e isso fala de doação, fala de entrega.
Então, quando nós chegamos à casa do Senhor, ou fazemos de alguma outra forma, seja pela plataforma digital, ou pessoalmente, fisicamente na igreja, mas quando dispomos o nosso coração para dar, estamos cumprindo um princípio bíblico e imitando o Senhor, porque estamos dando, e o próprio Senhor, como disse Paulo, recordando as palavras dele, mais bem-aventurado é dar do que receber. Então você tem a oportunidade nesse momento, através das plataformas, fazer a sua doação, né, de dízimo e oferta. O dízimo é uma devolução. Você está entregando ao Senhor parte do seu trabalho, né, do seu labutar, do seu dia a dia. Então, você dizima com 10% daquilo que você recebe do Senhor, e você, fazendo isso, devolvendo o dízimo, você está sendo grato e cumprindo esse princípio. Porque, na verdade, quando nós dizimamos, nós estamos devolvendo ao Senhor, porém, abrindo uma porta para que sejamos abençoados por Ele. Tanto os dízimos quanto a oferta. O dízimo é 10% daquilo que o Senhor faz chegar às nossas mãos, seja qualquer que seja o rendimento, a fonte. E a oferta é aquilo que nós propomos no coração. Muitas vezes a oferta pode ser maior que o dízimo, pode ser menor que o dízimo. O que importa é que a oferta vá cheia de sentimento, vá cheia de gratidão, que essa oferta vá cheia de amor ao Senhor, tá bom? Então você pode, através das plataformas, dizimar e ofertar, tendo a certeza de que o Senhor há de abençoar a sua vida, não é? E você também está cumprindo um princípio bíblico, que é dar, sabendo que dar é melhor do que receber. Mas não escapamos de receber, tá bom? Esse é um princípio, porque quando se planta, se colhe, e nós cumprimos esse princípio. Então, louvado seja Deus pelo seu dízimo, pela sua oferta, por aquilo que você está colocando diante do Senhor, tá bom? Nós vamos fazer uma oração agradecendo pelo seu dízimo, pela sua oferta, pedindo ao Senhor que abençoe a sua vida. E depois iremos entrar na ministração da palavra, que certamente abençoará o seu coração também. Pai, nós te damos graças por aqueles que esta noite, através das plataformas, Senhor, estão dizimando e ofertando a Ti. Mesmo que seja via online, onde quer que eles estejam, o coração deles está voltado para o Senhor, e o Senhor é fiel para fazer abundar sobre cada um deles, vir sobre eles a bênção de entender que nós não nos apegamos, não somos presos ao dinheiro. Nós dizimamos, nós ofertamos com alegria, porque sabemos que o Senhor nos retribui de várias outras formas, fazendo-nos prosperar. Senhor, seja a tua bênção sobre cada um deles, cada um que pôde contribuir. Aqueles que não puderam nesse momento, mas têm o desejo no coração, Senhor, que o Senhor abençoe-os também, de modo que esse desejo seja concretizado e eles possam desfrutar da alegria de dar, de contribuir para o teu reino. Pai, nós os abençoamos, somos gratos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, glória a Deus. Nós vamos falar hoje, nesta quinta-feira, super quinta online, sobre a palavra de Deus. Estamos no mês de abril, o mês onde comemora-se a Semana Santa. Na verdade, para o cristão, toda semana é santa, todo dia é santo, todo momento é um momento santo, porque Jesus está evidente em nossas vidas em cada momento do nosso viver diário. Nós não lembramos de Jesus ou da sua morte só nesse período, ou do seu nascimento só em dezembro. Não. Nós vivemos a nossa vida nos lembrando de Jesus em todo momento, ao levantarmos, ao caminharmos, ao irmos, ao virmos, em todos os lugares, na igreja, fora da igreja, nós estamos constantemente com a nossa mente voltada para o Senhor. Mas vamos aproveitar esse momento para falar alguma coisa muito importante, muito interessante sobre aquilo que Jesus Cristo veio fazer, tá bom? Sobre essa comemoração. Nós sabemos que existe um apelo comercial muito grande,
não é? Em cima de ovos, de chocolate, de coelho, mas nós sabemos que nada disso tem ligação à palavra de Deus. Na verdade, o que Jesus fez foi doar a sua vida para que as pessoas pudessem ter uma vida nova, uma vida salva, uma vida mudada, acesso à presença de Deus. Mas vamos ver alguns aspectos importantes sobre isso, tá bom? Esta noite nós iremos falar sobre o sangue de Jesus. E o tema dessa ministração é as 7 faces do sangue derramado. Nós sabemos, queridos, que a palavra de Deus, ela enfatiza a questão do sangue de Jesus. E um dos versículos que nós vamos utilizar para iniciarmos essa meditação, esse ensino, tá? É uma área hoje em que nós vamos ensinar um pouco, encontra-se em Apocalipse, no capítulo 12, o versículo 11. Você, se quiser, ir anotando e depois você conferir, porque é bom que você confira o que é pregado, tá? É muito saudável isso. Então, a palavra de Deus diz, em Apocalipse, no capítulo 12, o versículo 11, a versão de Almeida, corrigida, fiel, diz: E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então, nós sabemos que a semana, chamada Semana Santa, ela é uma tradição cristã, tá? Onde se é comemorado a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Sabemos que tudo isso, todo esse contexto, todo esse processo, ele foi realizado no objetivo do Senhor resgatar o homem de volta para Deus. O objetivo foi trazer o homem de volta para Deus. E quando nós observamos isso a fundo, e observamos também o passado, a antiga aliança, o Velho Testamento, as práticas do Velho Testamento, nós entendemos que o sangue é o principal elemento de todo esse processo. E que esse sangue, o sangue precioso de Jesus, foi derramado para a remissão dos pecados. Nós falamos da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E esse contexto, ele foi evidenciado por esse elemento principal, que é o sangue de Jesus. A exemplo do que acontecia no Velho Testamento, na Antiga Aliança, para que as pessoas pudessem, os filhos de Deus, o povo de Israel, quando Deus estabelece a lei, para que aquelas pessoas tivessem os seus pecados perdoados, para que eles pudessem se justificar, era necessário que para determinados tipos de pecados fossem oferecidos determinados tipos de animais. Eram animais para os sacerdotes, eram animais para as pessoas que pecavam, para determinados tipos de pecado, a fim de que esse sangue cobrisse, não é, o pecado e aquela pessoa pudesse se aproximar de Deus. Até os sacerdotes tinham que oferecer sacrifício pelos seus pecados para que pudessem ofertar e servir ao Senhor, senão eles seriam alvos de juízo. Então, o sangue é o principal elemento. Há uma figura muito forte no Velho Testamento, quando o povo passa pela última praga que foi lançada sobre os egípcios, onde o anjo da morte passou, levando os primogênitos, aqueles onde havia o sangue, a marca do sangue, no umbral da porta, nos umbrais das portas, o anjo não entrava. Aquilo era um símbolo da proteção do sangue de Jesus. Aquilo é uma figura desse sangue precioso. Então, esse sangue, ele é falado desde o Velho Testamento, e ele é muito bem evidenciado na vida de Jesus Cristo, na sua morte. Foi justamente o sangue de Jesus que fez com que nós vencêssemos. A palavra de Deus em Apocalipse, nós lemos, capítulo 12, versículo 11, disse que o povo, que os cristãos, os filhos de Deus, venceram pelo sangue do Cordeiro. Tá? E o seu testemunho era forte porque esse sangue respaldava o comportamento deles. Era esse sangue que dava a eles uma condição especial de estarem bem diante de Deus e de estarem contra as obras do diabo e não poderem ser destruídos por esse diabo. O mesmo diabo que levou Eva e o Adão a pecarem. Tá bom? Então isso é muito bom, é importante que nós guardemos isso. A palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 9, o versículo 22, na versão da Bíblia para Todos, a edição comum,
Esse texto diz que, na realidade, segundo a lei, quase tudo tem de ser purificado com sangue, e sem o derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Esse versículo mostra que é necessário, ou era necessário, que sangue fosse derramado para que o pecado daqueles que tinham débito, daqueles que haviam pecado contra o Senhor, tivessem perdão e pudessem estar diante de Deus agora justificados. Então, sem derramamento de sangue, não há remissão, mostrando que o sangue é o principal elemento de todo esse contexto que faz com que nós nos apresentemos diante de Deus como justificados. O sangue de Jesus nos lavou de todo o pecado, de toda a iniquidade, e por isso podemos nos apresentar diante dele. É por isso que nós vamos falar esta noite sobre as 7 faces do sangue derramado, tá bom? Em Isaías, no capítulo 59, o versículo 2, diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Mais uma vez encontramos na palavra agora, através do profeta Isaías, uma expressão que diz que o pecado é que separa, o pecado é que afasta, o pecado é que deixa o homem de Deus, impedindo que o Senhor possa abençoá-lo, impedindo que o Senhor possa ouvi-lo, impedindo que o Senhor possa atendê-lo, certo? Então, o pecado é o elemento principal que separa o homem de Deus, e o sangue é o elemento principal que pode limpar o homem do seu pecado, da sua culpa, e colocá-lo novamente em uma condição de justo diante da presença do Senhor. O sangue de Jesus, queridos, ele tem poder, porque esse sangue, ele está ligado à glória de Deus. O sangue não é um elemento qualquer. O sangue de Jesus Cristo, ele é um elemento que está ligado à glória de Deus. Ele é, o sangue de Jesus, ao mesmo tempo humano, ele também, ao mesmo tempo, é divino. Por quê? Nós, através dessa ministração, você vai entender o porquê do sangue de Jesus ter essas duas características, divino e também humano. Esse sangue, ele é, na verdade, a manifestação tangível da glória de Deus, da vida perfeita do Pai. Isso é muito importante para nós. O sangue de Jesus continua hoje a libertar. O poder desse sangue continua hoje a libertar, julgando e destruindo tudo que se opõe ao Senhor. Tudo aquilo que se opõe a Deus, à justiça de Deus, pode ser confrontado, pode ser derrotado, pode ser destruído mediante o poder que há no sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o álibi. O sangue de Jesus, ele é, digamos, a arma poderosa contra a qual Satanás não pode fazer nada. Então é desse sangue que nós nos valemos. Ele é um fogo ardente. O sangue de Jesus, ele é um fogo ardente, um fogo cujo poder é tão grande que o diabo não é capaz de resistir. Antigamente, como eu já falei, no Velho Testamento, o sangue de animais era utilizado, mas não atingia a perfeição daquilo que Deus queria. Aquilo era apenas um tipo, uma imagem. Mas Deus já estava vendo ou antevendo que Jesus derramaria o seu sangue para cumprir de uma vez por toda todo e qualquer sacrifício para que o homem pudesse agora se aproximar de Deus. E uma vez recebendo ao Senhor, aceitando a ação desse sangue, o homem pode se aproximar de Deus e se tornar totalmente livre. Esse sangue de Jesus, querido, ele contém toda a autoridade de Deus. Além de conter toda a autoridade de Deus, ele fala da sua vitória. O sangue fala da vitória. E é justamente por isso que nós vamos falar esta noite sobre as 7 faces desse sangue. Tá bom? Não iremos falar, detalhar outras coisas que não seja a ação do sangue. Se fala muito, há muito que se dizer sobre a morte de Jesus, a vida de Jesus, a sua paixão, o seu sofrimento. Há muito que se dizer sobre isso. Mas eu quero focar para você, esta noite, as 7 faces do sangue derramado. Então vamos lá, vamos à primeira dela.
talvez você não tenha observado isso, tá? Mas, quando nós examinamos a palavra de Deus, nós vemos que uma das faces desse derramamento de sangue ocorreu mesmo antes do mestre entrar em sofrimento físico. Eu digo sofrimento físico no sentido de alguém o estar agredindo, porque todos sabem, não é verdade, que a vida de Jesus Cristo, a sua morte, esse período dos seus últimos dias sobre a terra, foi totalmente envolvido por sofrimento causado por ações de homens contra ele. Na verdade, não eram só os homens. Havia demônio por trás daquilo tudo, usando os homens para atingir a carne de Jesus Cristo. Mas eu quero que você preste atenção a um detalhe. O derramar de sangue, o verter este sangue, com o propósito de trabalhar a vida do homem, de purificar, de melhorar a vida do homem, não começou no sofrimento por agressões físicas. Na verdade, esse sofrimento, ele começou antes. Quando? Quando no Getsêmani, ele dobra o seu joelho e deixa seus discípulos a uns 30 metros de distância e sai para orar. E ali numa agonia excruciante, numa dor tremenda, num sofrimento profundo, onde a sua alma foi profundamente confrontada, a Bíblia diz que ali ele derrama gotas de sangue. Ali o seu sangue começa a ser vertido. Ali nós vemos a primeira face do sangue que foi derramado por Jesus Cristo. Observem, Lucas no capítulo 22, o versículo 42 a 44 dizem assim, que ele orando disse, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Ali, antes de entrar no sofrimento físico, por agressões, Jesus já vertia o seu sangue em favor de nós. Aquele era o momento onde ele estava, meus amados, passando por um momento em que o derramar daquele sangue poderia promover para mim, para você hoje, tratar a dor e o sofrimento da alma. Naquele momento ele estava com a sua alma angustiada. A sua alma estava em sofrimento, ele sabia o que iria acontecer, ele sabia o que o esperava ali. E naquele sofrimento, ele começa a suar grandes gotas de sangue, e aquelas gotas caíam até o chão. Quando ele promoveu aquilo, quando aquilo ocorreu, o poder daquele sangue é o poder que submete nossa vontade à vontade de Deus. Foi o que aconteceu com ele. Pai, não seja feita a minha, mas a sua vontade. Ali naquele sofrimento, ele mostrou para mim, ele mostrou para você, que há um poder no qual podemos manter a nossa vontade de acordo com a vontade de Deus. Fazer as nossas orações de entrega, de consagração. E mesmo que queiramos fazer alguma coisa, esse sangue nos dá condições de nos mantermos e fazermos a vontade do Pai, em detrimento da nossa própria vontade. Meus queridos, qualquer desejo que se oponha ao desejo de Deus, à vontade de Deus, através desse sangue, dessa face, desse sangue, desse propósito, ele pode ser submetido à vontade do Pai. Graças a Deus por isso. Através desse sangue, meus queridos, nós podemos também experimentar níveis sem precedente de intercessão. Podemos interceder por nós, podemos interceder por outros, com gemidos inexprimíveis, com a nossa alma contrita, e este sangue que foi derramado por Jesus, mesmo antes de entrar no sofrimento físico, ele nos abaliza, ele nos protege, ele nos fortalece para esse exato momento. Para que nós passemos pelos testes de purificação, quando entramos na presença de Deus, e esse sangue vale sobre as nossas vidas, e nós não temos muitas vezes a quem recorrer, nos sentimos sós, amados, anjos vêm nos servir.
anjos vêm estar ao nosso dispor. Assim como aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo, e nós podemos passar barreiras intransponíveis, alcançar propósitos naturalmente impossíveis. Então, na primeira face desse sangue derramado, dentre essas 7, nós temos o sangue que verteu como suor da sua cabeça, da sua fronte. E esse sangue escorria pelo chão. A segunda face desse sangue derramado fala do sangue que fluía das bofetadas, dos socos que desfiguraram a sua face. Neste momento em que ele era agredido, aquelas agressões, talvez você entenda bem isso se você assistiu o filme sobre a vida de Jesus, a produção dirigida por Mel Gibson, então você vai entender, de fato, como foi o sofrimento de Jesus. Então, quando observamos que a Bíblia cita socos, a Bíblia cita bofetadas no rosto de Jesus, não pense que eram tapinhas. Aqueles soldados, eles tinham luvas, eles agrediam, e o sangue que fluía, que se esvaía dos ferimentos provocados no rosto de Jesus, aquele sangue mostra-nos uma face, um aspecto do sangue derramado por Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 26, versículos 67 e 68, na Nova Versão Internacional, diz assim: então, alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros, outros lhe davam tapas e diziam: profetiza-nos, Cristo, quem foi que te bateu? Em Miqueias, no capítulo 5, o primeiro versículo, a parte B, também na Versão Internacional, diz: o líder de Israel será ferido na face com uma vara. Então, já haviam profecias mostrando o tipo de sofrimento pelo qual o nosso Senhor haveria de passar. Em Isaías, capítulo 52, no versículo 14, também na Versão Internacional, diz que assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem, não parecia um ser humano. A palavra de Isaías, a profecia de Isaías mostra o tamanho da desfiguração do rosto de Jesus mediante o sofrimento provocado por socos, por murros, por tapas. Tudo isso fez com que Jesus vertesse do seu rosto um sangue, e aquele sangue, naquele momento em que ele estava, é o sangue que nos faz triunfar sobre o orgulho, sobre a vaidade. Quando nós, muitas vezes, amados, somos humilhados e pessoas riem de nós, nós podemos clamar pelo sangue de Jesus. E essa face do sangue, esse aspecto do sangue vai nos valer e nos fazer suportar e nos fazer até perder a nossa reputação, porque nós não temos reputação, a nossa reputação é o Senhor. O sangue de Jesus promove isso em nossas vidas. Então, queridos, temos também a terceira face da atuação desse sangue. E a palavra de Deus diz, falando dessa terceira face, é o sangue que foi derramado quando parte da sua barba foi arrancado. Nós costumamos firmar o nosso conhecimento, a grande maioria das pessoas fazem isso. Nós firmamos o nosso conhecimento acerca de Jesus, da sua vida, naquilo que a televisão ou o cinema produz de filme. Muitas vezes são histórias mentirosas, fictícias, que não mostram a realidade sobre o sofrimento de Jesus, e nós absorvemos aquilo, e muitas vezes achamos que tudo aquilo está registrado na palavra, e muitas vezes o autor, o diretor está colocando aquilo para promover em você um sentimento que faça com que você assista o filme, ou compre um produto, ou algo desse tipo. Mas se nós quisermos encontrar as verdadeiras imagens sobre tudo que Jesus passou, é a palavra. Você não vai encontrar em outro local, é na Bíblia.
E aí você vai ver coisas interessantes. Então, a terceira face desse sangue derramado fala do sangue que foi derramado quando parte da sua barba foi arrancada. Salmo 133, o versículo 2 diz: é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. A visão de Deus era da unção vindo sobre a cabeça e descendo pela barba, como acontecia com Arão. Mas observa Isaías, capítulo 50, o verso 6 diz: ofereci minha costa para aqueles que me batiam, meu rosto para aqueles que arrancavam minha barba, não escondi a face da zombaria e da cuspida. A sua barba, o sangue que vertia da sua barba, devido à judiação pela qual ele passava, o modo como os soldados judiavam dele, aquele sangue derramado pelo arrancar da sua barba, aquele sangue, amados, fala de sacerdócio. Tivemos o nosso sacerdócio, recuperamos o sacerdócio perdido e agora podemos ministrar diante de Deus, e o sangue que nos vale é o sangue que foi derramado do Senhor Jesus. Você pode pensar comigo e dizer: mas tudo é o mesmo sangue. Sim, tudo é o mesmo sangue. Estamos mostrando a você as faces proféticas do sangue que foi derramado. Para que você entenda que tudo quanto está escrito, foi escrito com um propósito. Detalhes não foram colocados para enfeitar ou para fazer com que a Bíblia tivesse mais volume ou menos volume, não. Tudo quanto foi escrito para o seu ensino, para o meu ensino, foi escrito. E a palavra de Deus, ela é um livro profético, onde à medida que você pesquisa, que você lê, o autor, o Espírito Santo, vai lhe trazendo revelações sobre aquilo que ela mesma, a palavra de Deus, diz, pois foi o próprio Espírito que inspirou para que fosse escrito tudo quanto está escrito. A barba de Jesus Cristo, a sua unção, a unção de Jesus desce sobre a cabeça dele, passa pela barba e desce para todo o corpo. Diga: eu sou o corpo. A unção que vem sobre Jesus passa por ele, desce pela sua barba, assim como acontecia com Arão, e passa para o corpo, que somos nós. Então, um sangue foi derramado que respalda essa ação e faz com que Satanás não consiga impedir essa manifestação poderosa de Deus, a unção sobre a cabeça de Jesus, descendo para nós, que somos o seu corpo. A quarta face do sangue derramado fala do sangue derramado com as chicotadas que rasgaram a sua costa. Essa é a expressão que nós mais conhecemos, não é verdade? Sabemos de cor Isaías 53, 4 e 5, onde diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Quando bebemos desse sangue, querido, bebemos do sangue da vitória. Nós, quando chegamos à igreja no dia de ceia, ou quando comemoramos a ceia, quando bebemos simbolicamente o suco da uva, nós estamos bebendo o sangue da vitória. O sangue que nos dá perdão de pecados e o sangue que nos dá cura de enfermidades. Então preste bastante atenção a isso. Esse sangue tem poder de purificar os pecados e tem poder de curar as enfermidades. E essa face da atuação desse sangue foi devido às chicotadas que rasgaram o seu corpo. Mais uma vez eu digo, no filme você vê como eram os chicotes e como eram as chicotadas no corpo de Jesus, porque é o filme que mais se aproxima da realidade. E quando aqueles chicotes batiam nas costas do mestre, que eles colocavam o chicote aqui e puxavam, haviam garras na ponta do chicote que prendia no corpo de Jesus e arrancava parte da sua carne. Ali aquele sangue que foi vertido, ele foi vertido para purificar você
de todos os seus pecados e para curar você de toda e qualquer enfermidade. Então, quando observamos isso, nós vemos que Jesus Cristo, quando andou como homem, ele nunca adoeceu. Ele era um homem sujeito, ele tinha a natureza decaída como qualquer ser humano. Ele não diferenciava ou divergia de qualquer ser humano, porque senão Deus seria injusto. Mas ele o colocou num corpo de homem, para tanto que ele foi gerado por um ser humano, recebeu aquele corpo e viveu como homem. Mas a sua natureza decaída, a natureza decaída do homem, ela só permite a entrada de doenças quando há pecado. O pecado é a legalidade que Satanás recebe para muitas vezes atingir o homem com as enfermidades. Jesus não enfermou. A palavra de Deus nos faz entender que Satanás não conseguiu atingi-lo, não conseguiu de maneira nenhuma, mesmo que a sua natureza tenha sido uma natureza humana, ele não conseguiu atingir Jesus Cristo. Mas, queridos, na cruz, depois daquele momento em que ele passou ali orando, derramando o seu sangue, e foi humilhado, e bateram nele, quando ele chegou à cruz, na verdade, as profecias mostram, naquele momento, ele se cobriu com o pecado de toda a humanidade. A que havia existido e a que ainda está por existir. Todo o pecado da humanidade foi colocado sobre Jesus. Uma vez que, entenda bem isso, uma vez que todo o pecado do homem estava sobre a natureza decaída sobre Jesus, automaticamente ele atraiu para o seu corpo toda a enfermidade do mundo todo. Por isso Isaías fala sobre isso no capítulo 53, quando diz que pelas feridas dele nós fomos curados. Ele absorveu o pecado de toda a humanidade. Ele recebeu em seu corpo as enfermidades de toda a humanidade. Ele teve a rejeição de Deus, porque Deus não comunga com o pecado. Deus o abandonou, Deus o deixou só naquele momento. E naquele momento em que ele estava ali, ele levou tanto o pecado quanto as enfermidades, juntamente com a sua morte. Veja, com a morte dele, ele matou o poder do pecado e ele matou o poder da doença. Ele levou à morte tanto o pecado quanto a doença. Naquele exato momento em que ele disse, está consumado. Aquele foi um momento de glória para a igreja de Deus, para nós, os seus filhos, e para aqueles que morreram no passado esperando um dia encontrar com Jesus. Então, queridos, eu quero que você entenda que o interesse de Deus é que nós, nesta geração, nós possamos entender e possuir tudo que Jesus fez naquela cruz por nós. Tudo que ele fez através do derramamento do seu sangue. Nós precisamos fazer valer cada gota derramada por Jesus Cristo. Cada gota de sangue. Então falamos sobre 4 faces desse sangue derramado. Vamos falar sobre a 5ª face desse sangue derramado. É o sangue produzido pela coroa de espinhos. Quando aquela coroa foi colocada sobre a sua cabeça, e ela foi fincada, dizem que aqueles espinhos tinham mais de 7 centímetros. Eles entraram na cabeça de Jesus e escorreu sangue daquela agressão. E esse sangue, meus queridos amados, ele também tem uma importância profética para nós hoje. Em 2 Coríntios, no capítulo 10, o verso 5, diz, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Paulo fala sobre isso. Em Mateus, no capítulo 27, versículo 29 a 30, dizem assim, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e em sua mão direita uma cana.
e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. Então, queridos, aquela coroa fala sobre o coroamento ou a coroação de Jesus Cristo naquele momento como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele sangue que correu fez com que todas as fortalezas no mundo espiritual, as fortalezas que se formam na mente do homem por causa daquele sangue, possa ser derrotado, possa ser aniquilado, possa ser destruído, e nós conquistemos o poder e a autoridade de trazer a nossa mente cativa à vontade de Deus, ao querer de Jesus Cristo, porque a palavra diz: nós temos a mente de Cristo. Nós podemos nos apropriar dos pensamentos de Deus, nós podemos nos apropriar do conhecimento de Deus, nós podemos avançar, ter uma mente diferenciada, uma mente privilegiada, uma mente que ouve o Espírito de Deus, uma mente que recebe a palavra de Deus, as revelações de Deus, as direções de Deus, porque aquela coroa foi colocada sobre a sua cabeça e aquele sangue escorreu, dando-nos esse poder, essa autoridade. Agora preste atenção a um detalhe, essa consciência que todo cristão deve ter de quem ele é. Você sabe de onde vem isso? Você sabe de onde vem esse ensinamento? Nós que somos da fé achamos que esse ensinamento vem do Kenneth Hagin. Nós que somos da fé achamos que esse pensamento vem do T.L. Osborne ou de alguém. Enfim. Mas eu quero mostrar a você, preste atenção, de onde vem. O pensamento de que você e eu precisamos entender quem somos. Quando você observa a palavra de Deus, você vê que Jesus Cristo, mesmo sendo homem, ele na verdade acreditava que tudo o que estava escrito na palavra sobre ele era verdade. Tudo o que estava registrado na palavra, tudo que era dito por Moisés, pelos profetas, ele sabia que era verdade e falava dele. Como é que nós provamos isso? Observa, depois que Jesus Cristo ressuscitou, um dos momentos em que ele se apresentou para os discípulos, foi para os discípulos no caminho de Emaús. Depois você lê essa passagem em Lucas capítulo 24. Eu vou apenas ao versículo que nos interessa. Lucas 24, versículo 27, diz que Jesus falando disse o seguinte: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. Jesus Cristo, conversando com aqueles discípulos, mostrou a eles que desde Moisés, passando pelos profetas, ou seja, todo o Velho Testamento que falava sobre ele, mostrou àqueles homens o que tudo aquilo dizia sobre ele. Amados, eu acredito que seja tempo de nós, como igreja de Deus, pararmos de examinar filmes, novelas ou qualquer coisa que se diga apresentar Deus, quando na verdade nós temos o verdadeiro, o genuíno instrumento, elemento através do qual podemos entender quem somos, que é justamente a palavra. Buscarmos na palavra quem somos, o que temos, o que podemos. E Jesus Cristo, quando conversava com aqueles discípulos, depois de haver ressuscitado, ele começou a discorrer, e as palavras dele mexiam no coração daqueles homens, e ele simplesmente falava o que dele estava escrito. Eu preciso pegar a palavra e entender o que de mim é dito, o que de mim é falado, o que de mim é citado, para que eu entenda, até que a minha mente, literalmente, me torne naquilo que Deus pensa, diz ou entende que eu sou. O grande problema do homem é não saber quem é, o que pode e o que tem
em Cristo Jesus. Mas Cristo sabia o que ele era, o que ele tinha e o que ele podia em Deus. Fica a dica para você. Intensifique sua leitura. Intensifique seu estudo. Até que, literalmente, você se torne tudo que está escrito a seu respeito. Então, você fará jus ao sangue de Jesus que foi derramado por você. A sexta face desse sangue fala do sangue derramado nas feridas causadas por unhadas. Quando observamos a palavra de Deus em Isaías, no capítulo 53, versículo 11, a parte B, diz: com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E em Isaías, no capítulo 59, versículo 3, a parte A, diz: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidades. Aquele sangue que verteu, aquele sangue derramado, aquele sangue faz com que nós triunfemos sobre a iniquidade, triunfemos sobre o pecado, possamos consertar os caminhos tortos, os caminhos sujos pelos quais nossos pés passaram, nossos pés trilharam. O sangue, como diz Isaías 59, 3, que contaminaram as mãos daqueles que agrediam o nosso Mestre, o nosso Senhor. Quando observamos a palavra, meus queridos, vemos o sétimo aspecto, o último aspecto, a última face desse sangue derramado. Em João, no capítulo 19, o versículo 33 e 34, nós vemos que essa sétima face do sangue derramado fala do sangue derramado de sua lateral, quando transpassado pela lança daquele soldado. Ali está o último momento que registra sangue saindo do corpo do Mestre, por causa de mim, por causa de você. A Bíblia diz: mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Não vamos entrar nos detalhes do sangue e da água, mas eu quero que você observe que aquele sangue que foi derramado por aquele golpe que foi desferido por um soldado, ele saiu, além do sangue, água, mostrando que tudo aquilo que havia de sangue dentro do Mestre foi derramado por minha causa, foi derramado por sua causa. E isso, numa visão profética, fala de quê? Isso fala de intimidade. Isso fala de comunhão. A comunhão com esse sangue nos permitirá conhecê-lo intimamente, irmãos. Nos permitirá ir mais além com o nosso Mestre. Nos permitirá ter uma intimidade tal com Ele, que o consideremos como aquilo que é mais importante na nossa vida. Quando nós observamos a palavra de Deus, nós entendemos que um dos discípulos, mesmo quando o Mestre andava sobre a face da terra, desfrutava de uma intimidade ímpar. João era o nome dele. Quando você observa a palavra, você vê que quando Jesus foi preso, todos os outros discípulos sumiram, se afastaram, se esconderam. Alguns deles a Bíblia nem cita mais. Corre. Mas a Bíblia diz que João acompanhou Jesus até a cruz. João foi com o Mestre, mostrando desde aquele momento a intimidade com ele. João se mostrou capaz de penetrar nas partes mais sensíveis, mais profundas do seu Mestre. Aquela atitude, amados, de João ali, diante da cruz, olhando para o Mestre, talvez ele quisesse transmitir a seguinte mensagem: você não está sozinho. Eu estou com você até o fim. Se ficar aqui vai custar a minha própria vida, com prazer morrerei ao seu lado. Aquela era a expressão
que denotava o comportamento de João indo com o seu mestre até a cruz. Não o deixou só, não o abandonou em momento algum, valorizou todos os momentos da vida do seu mestre. João desfrutou de uma intimidade profunda. Foi o apóstolo que viveu mais dias. Dizem os historiadores que ele viveu 100 anos. Esteve preso na ilha de Patmos. Escreveu as revelações do livro de Apocalipse das coisas futuras, porque aquele homem resolveu ir com o seu mestre até a morte. Aquele homem valorizou cada momento da vida do seu mestre. Aquele homem valorizou cada gota de sangue derramada pelo seu mestre. Com isso, amados, espero que você tenha sido abençoado e tenha aprendido algo sobre as 7 faces desse sangue derramado para purificar você do seu pecado, da sua iniquidade, para fazer você mudar de vida, se tornar um rei, um sacerdote, um dominador, um filho de Deus, ter acesso livre à presença do Pai, entrar com seus pés onde o Evangelho muitas vezes naturalmente não tem como entrar. Por esse sangue, você vai ser conduzido a chegar aonde Deus quer que você chegue. Você poderá resistir ao diabo de frente. Você poderá estar numa condição de filho. Você será uma bomba poderosa nas mãos de Deus, por causa do sangue de Jesus. O principal elemento nesse período de Semana Santa não são os ovos da Páscoa, não são coelhinhos, isso é tudo história da carochinha, isso não vai te levar a nada, vai enriquecer apenas os comerciantes. Você precisa receber o sangue de Jesus na sua vida, para que ela possa purificar as áreas e fazer de você uma nova criatura. Então, querido, se você está conosco esta noite, e você ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida, mas você ouviu essa ministração e entende que precisa valorizar esse sangue de Jesus, não apenas assistindo um filme, pagando um ingresso num cinema, comprando um gibi ou comprando uma Bíblia, simplesmente não, mas você precisa receber esse sangue na sua vida. Então quero que você ore conosco, tá bom? Há aqui na tela um link para você entrar em contato conosco e fazer a inscrição, ou se cadastrar como uma pessoa que recebeu Jesus como Senhor da sua vida. Ou você pode fazer melhor ainda, você pode pegar o telefone da igreja, ligar para nós, e haverá sempre alguém aqui para falar com você acerca desse Jesus maravilhoso, para receber você de mãos abertas, de braços abertos, de coração aberto, para fazer com que você entenda quão importante é o sangue de Jesus. Se você deseja fazer isso, eu queria que você, onde você está, você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos e fizesse comigo a seguinte oração. Diga assim: Pai, neste momento, após ouvir a sua palavra e entender sobre a importância do sangue de Jesus, para resgatar, para modificar, para transformar, para purificar a minha vida, eu quero que o Senhor me receba como um filho seu. Receba a minha vida. Faça de mim uma nova criatura. Faça com que eu seja profundamente mudado, transformado. Que meus pecados sejam perdoados e eu me apresente diante do Senhor como uma nova criatura. Pai, receba a minha vida. Receba o meu coração, faça-me ser um filho seu. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu rompo neste momento com toda e qualquer ligação que porventura tenha acontecido entre mim e o diabo. Eu não tenho nada com ele. O Senhor é o meu Pai. A partir de hoje, o Senhor, eu declaro, eu confesso e creio no meu coração que o Senhor é o meu Deus. Obrigado, Pai. No nome de Jesus, aquele que derramou todo o seu sangue para me purificar, é no nome dele que eu te agradeço. Amém. Aleluia. Se você fez essa oração, querido, eu vou ratificar para você, faça esse registro ou ligue para nós. Você será profundamente abençoado. Continue sendo abençoado pela prática da palavra. Deus abençoe.